Olá, meus lindos e minhas lindas. Eu tô aqui para conversar basicamente com você, aluno de letras. E aí, como diz a professora Caroline, do português brasileiro, exatamente. Tô fazendo essa referência porque é ela que vai vir aqui para minha bancada. Isso. Venha, Carol, para a gente conversar com os nossos alunos de letras. Cadê a Carol? Cadê a Carol? Tá Oi, atrás dos gente. livros. Oi! Carol, eu comecei aqui falando que estamos conversando com os alunos de letras do português brasileiro. Acertei agora, isso eu aprendi. Isso! E, Isso ca- mesmo. Isso mesmo, né? Carolina, os nossos alunos, né, estão aí já caminhando entre os períodos do curso de letras e surgiu umas dúvidas sobre gramática. E aí eu lembro que eu fui conversar com você. Carolina, tem aluno perguntando se a gente indica uma gramática e você, gramáticas. Oi. Então vamos conversar com os nossos estudantes e aí eu passo a palavra para você. Me ajuda com isso. Ajudo sim. E antes de eu mostrar para vocês assim alguns livros que eu separei aqui para poder conversar, eu queria falar sobre o conceito de gramática um pouquinho, se tu me permitir. Que Claro. assim, eu vou comecei brincando com os livros e vou trazer alguns livros aqui para mostrar para vocês, mas eu quero que vocês pensem comigo no seguinte, que gramática a gente refere muito, né? A primeira coisa que o nosso cérebro traz assim quando a gente refere gramática é algum livro, porque a gente passou por algumas gramáticas ao longo da vida. Mas a gente tem que pensar também que gramática tem a ver com aquilo que a gente constrói, uma parte do que se constitui o próprio uso da língua de alguma maneira, tá bem? Bom, aí quando eu e Estela conversamos, eu disse, Estela, vamos aproveitar e falar sobre isso, mas mais do que isso, trazer algumas gramáticas para mostrar. E aí eu estou lidando com o meu acervo pessoal aqui para poder mostrar alguns livros que gente de letras gosta muito de um livro físico, né? Não tem escapatória. E eu acho ótimo, Carol, quando a gente mostra para o aluno, porque assim, gente, professor também está estudando. Tá saindo livro novo, a gente está comprando. Às vezes eles ficam ali, né? Na nossa estante, a gente bota num planejamento. Livro X vai ser lido pela minha ordem. Às vezes Mas eles eles. ficam bagunçadinhos, tipo, a minha estante está aqui hoje, ó, que eles estão tombadinhos porque eu mexi procurando os livros que eu queria usar e eles tombaram um pouquinho. E acho que eu posso fazer mais uma observação ainda, sabe, Estela? Que algumas das gramáticas que eu tenho aqui são gramáticas do meu acervo pessoal, que eu uso, assim, quando eu preciso fazer alguma referência e tudo mais. Algumas já são mais antigas, tem uma delas que tem todo um apelo emotivo, sabe? Ela é uma recordação afetiva, que foi a primeira gramática que eu comprei durante a minha graduação, que foi, assim, uma gramática histórica, que eu queria ter uma gramática que não é aquela que eu uso como, né, meu livro de cabeceira, assim, mas que eu gostaria de ter para representar uma abordagem gramatical. Porque a gramática vai ter um pouco disso, um pouco de relação com aquilo que eu acredito enquanto profissional, e mais do que isso, né? Como eu sou uma professora, eu sou uma pessoa de letras, né? Uma profissional da área, que tem uma referência, né? Uma proximidade muito grande com a linguística, que eu sou mestra em linguística aplicada, Uhum. esse percurso ele vai também influenciar um pouco as escolhas que eu faço com relação à gramática que eu prefiro utilizar quando eu tenho que usar a gramática enquanto livro de referência. Mas também é importante enfatizar que essas escolhas e esse posicionamento, que passa por muitas questões de educação, de visão de mundo e tudo mais, também vai pesar na hora em que eu escolho uma abordagem gramatical para levar para a sala de aula. Porque quando a gente está falando em gramática, a gente está falando um pouco deste compilado, né, que se manifesta como uma espécie de guia da língua, em alguma medida, mesmo que a gente esteja em evolução para sair desta visão apenas, mas também determina muito de que escolhas eu faço quando eu estou lá na sala de aula, sabe? Como é que eu olho para a variedade linguística, como é que eu olho para como o meu aluno também se manifesta linguisticamente. E aí vamos lá.
A gramática que é aquela que você falou de cabeceira. Qual é essa A minha gramática de gramática cabeceira? cabeceira. Vou circular uns livros aqui na minha frente, porque eu vou ter Por que trocar favor. eles de um lado para o outro. Eu tenho aqui uma gramática que é uma gramática muito de concurso, também acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, Aham. que quando a gente faz concurso público e tem prova de língua portuguesa, em Ah, geral, na própria fundamentação ali, ou no edital, enfim, muitas vezes vai ter uma indicação de um livro, né, para trabalhar com questões gramaticais. Isso é importante também, gente, pensar que não é que a língua mude, evolui e modifica, às vezes, a forma como a gente analisa um fenômeno linguístico. hum, De acordo com a perspectiva do autor de uma gramática, esse posicionamento, a forma como é feita a descrição pode variar um pouquinho. Então, sempre fiquem de olho também nisso. Se forem fazer uma prova para um mestrado ou uma prova de concurso, procurem olhar também quais são as referências daquela prova, daquele concurso, para fazer ter aquele mesmo viés, sabe? Isso é importante. Agora, eu tenho duas gramáticas, pode? pode. Pode ter, são gramáticas bem gordinhas, ó. Essa aqui é uma É. gramática que eu gosto muito, que é a gramática de usos do português, que é da Maria Helena de Moura Neves, tá? Ela já tem uma edição mais recente que essa minha, que é uma Uhum, gramática que eu gosto muito, por quê? Porque ela vai olhar para o processo linguístico e vai tentar registrar como é que a língua está sendo usada, sabe? Então, uhum. diferente, a gente tem que pensar isso, que quando a gente está na perspectiva da gramática tradicional, a gente tem uma perspectiva de que a gramática serve para determinar a regra e dizer como se deve falar. A gramática de usos, especificamente desta linguista, ela vai olhar para a língua e dizer: olha, a língua está sendo usada assim, tá? Então, é de um Hum. movimento bem importante dentro da gramática do português brasileiro, que vai olhar para a língua e dizer como ela está sendo utilizada. E a gramática que tem sido a minha gramática de mais utilização mesmo, é uma que tem até um nome compartilhado com a tua área, Estela. Olha aqui, Gramática gramática pedagógica. português brasileiro, que é do autor Marcos Banho, e que daí a gente vai ter aqui, dentro dessa gramática, um olhar muito completo. Ele é um livro, se eu pudesse recomendar uma gramática para os nossos alunos, essa é a Essa gramática daí. que eu recomendaria. Por quê? Porque ela vai ter uma perspectiva muito contemporânea da visão sobre a língua, tem uma parte histórica muito importante, então ele tem todo um olhar de contar como é que a gente chega nessa definição, por exemplo, de português brasileiro, que a gente já Uhum. trocou uma ideia numa outra live anterior, e vai olhar para o fenômeno linguístico direcionado aos profissionais da área de letras. Então, ela é uma gramática muito técnica, mas que também tem esse olhar de como é que a língua perpassa a nossa interação e a possibilidade de ensino. Por isso que ele vai falar na gramática pedagógica. Então, o tempo Certo. inteiro, mais do que dizendo como se faz, ele vai estar mostrando como está acontecendo e como a gente pode, como professor da área de letras, abraçar este fenômeno e levar para a sala de aula e como a gente pode fazer a adequação, o ajuste para conseguir desenvolver competências linguísticas nos nossos alunos, para que eles sejam completos nas suas experiências dentro do mundo de maneira geral. Tem mais alguma para você apresentar para gente que você acha que é importante? Não, não tem. Das minhas aqui eu queria muito mostrar essas duas, mas eu posso falar de uma outra que eu não tenho gramática, mas Pode. tem alguns livros do autor que nós temos um linguista chamado Mário Perini, que ele vai ter livros, eu tenho alguns livros de linguística descritiva, em que ele vai fazer um processo de construção que se assemelha a esses dois aqui, e que a gente vai mencionar em mais de uma das nossas disciplinas aqui no curso de letras, é o olhar para a língua de maneira a descrevê-la. Então, quando a gente tem essa perspectiva de pensar que gramática só serve para dizer como é que deve ser, sabe? Esse é justamente um movimento de olhar para a gramática enquanto processo de descrever como nós, falantes, usamos a nossa língua.
E por isso é bem importante pensar também que todos nós, em alguma medida, somos um pouco donos dessa língua, sabe? Do português brasileiro. Porque a gente. E nós vamos fazendo os nossos usos, que são muito próprios, né? De como a gente faz as nossas construções, faz as escolhas de vocabulário. E acho até que eu posso aproveitar e usar um exemplo que é sempre muito Claro. divertido quando a gente se reúne, nós, professores do GRAM, que a gente vai e fala e vê eu tive uma oportunidade em que a gente estava junto, alguns de nós, e nós vimos uma fruta no supermercado ou numa fruteira, algo assim, que para mim é bergamota, que para mim é bergamota. E o que os nossos alunos podem estar ouvindo agora e pensando, afinal de contas, o que é uma bergamota? É uma mexerica, é uma tangerina, é uma laranja cravo, e que a gente, uma polcã, e que a gente vai tendo um exemplo muito simples que eu usei, né, que é o de uma diferença de vocabulário e que vai mostrando diferenças regionais. Então a gente vai nesse processo dessas muitas misturas que nós somos, né, como país tão grande com tanta variedade, co-construindo essa lindeza que é o português brasileiro. Carol, eu tenho certeza que o nosso estudante em casa entendeu que não existe uma gramática, existe mais de uma. E que ao longo da trajetória dele, né, enquanto estudante e depois enquanto docente, o ideal é que ele vá construindo também essa estante de gramáticas, não é? Para que ele possa entender o quanto que ela é viva, mas que ela pode ser. A gente pode colocar um determinado óculos para olhar para o português brasileiro. É isso. É isso mesmo, é sobre isso. E uma coisa que é importante destacar também, que há uma fala que costuma ser até pejorativa, de que às vezes, mas se eu não estou olhando para a gramática, parece que qualquer coisa é aceita. Não, e não Hum. é assim. A gente tem um código que é compartilhado, que é o código linguístico, e que nós precisamos de algum compartilhamento mútuo para que nós possamos nos entender, certo? Então, não é que tudo possa, mas a gente tem que pensar que a língua é um fenômeno em constante evolução. Tanto é que nós vamos ter formas, construções que historicamente não são aceitas e que evoluem para uma aceitação a partir da realidade que nos cerca, né? Que o mundo vai mudando, consequentemente, a maneira como a gente o descreve ou utiliza a língua também vai evoluindo. E sim, isso tem um peso enorme em como nós nos comportamos como professores ou especialistas na língua e também define muito das nossas escolhas como professores e como a gente resolve trabalhar com a língua dentro da sala de aula. Carol, quero te agradecer por ter partilhado aqui com os nossos estudantes. Tenho certeza que você virá aqui ainda outras vezes. Muito obrigado. Um abraço quentinho para você e até o nosso próximo encontro. Abraço recebido, recebe o meu também por aí. Até logo!